Olá, ouvinte do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e a você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora. Estamos na manhã deste sábado com o professor Tiago para responder a sua pergunta. Nos últimos dias foram muitas dúvidas, principalmente após a leitura do relator da reforma previdenciária, deputado Samuel Moreira. Choveu de dúvidas aqui no Jornal Alerta Geral. Vamos sim! Agora com as perguntas trazidas pelos nossos ouvintes, pela nossa produção, para o professor Tiago Albuquerque respondê-las. A primeira dúvida, professor Tiago, vem da dona Maria Idelmar Ferreira. Ela nos mandou a mensagem pelo Facebook. Sou agricultora e vou fazer 55 anos no mês de agosto de 2020. A reforma vai mexer comigo? Bom dia, professor Tiago. Bom dia, Luzenô e amigos ouvintes do Alerta Geral. Para a dona Maria Idelmar tem uma notícia positiva, pelo menos até então. O relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, decidiu retirar do seu projeto, na verdade, do seu texto, os agricultores, as pessoas beneficiárias do BPC, do benefício assistencial, e também o modelo de capitalização. Então, do jeito que está posta agora, não vai mexer com ela. Só tem que lembrar que ela pode sim sofrer algumas emendas e ser retomada essa ideia de alterar a Previdência Rural também. Sulian Souza está em Potiretama, tenho 57 anos de idade e 10 anos de carteira assinada. Tenho 2 pontes de safena e uma mamária. Tenho direito à aposentadoria por invalidez. A dona Sulian é da cidade também de Potiretama. Dona Sulian, a carência a senhora já tem, que é o tempo mínimo de trabalho para ter direito à aposentadoria por invalidez. Portanto, esse período de carência já está cumprido para a senhora, como a senhora já tem 10 anos de carteira assinada. O que a senhora vai ter que provar perante o médico do INSS é que realmente essa incapacidade que a senhora tem é permanente, ou seja, que a doença que a senhora tem, ela torna a senhora incapaz para o trabalho. A gente sempre lembra que para benefício por incapacidade não basta estar doente, tem que ter uma doença que o incapacite para prover o próprio sustento. De Pedra Branca vem a dúvida da dona Francinete Bento. Ela diz que tem 23 anos de prefeitura e 56 anos de idade. Queria saber se já pode se aposentar. É possível, professor Tiago? No momento não, porque ela nem tem um tempo de contribuição mínimo, que seria de 30 anos para a mulher, nem a idade mínima, que seria de 60 anos. Então, por enquanto, ela vai ter que esperar um pouquinho mais para poder pedir a aposentadoria dela. Eurides Mendes, ela não diz, ele não diz onde está, mas tem a seguinte pergunta. Tenho 50 anos, tenho um benefício de morte do meu marido, é a dona Eurides Mendes. Ao chegar na idade de me aposentar, terei direito mesmo sem pagar, sem contribuir para a Previdência Social? A dona Eurides só vai ter direito a ter a aposentadoria dela mesmo sem ter contribuído se ela for um assegurado especial, Luzenô. Ou seja, quem é assegurado especial é o agricultor, o pescador artesanal, ou o indígena ou o quilombola. Se ela for uma dessas categorias aí, trabalhar no regime de economia familiar ou individual, ela terá direito sim à aposentadoria mesmo sem ter recolhido contribuições para a Previdência. Elielza Castro não diz onde se encontra, mas vai a pergunta. Sou viúva e agricultora, meu marido também era. Eu fiquei com uma pensão e em setembro eu completei 55 anos de idade. Dei entrada no sindicato, foi agendada a minha perícia para o dia 11 de janeiro e o processo está em análise, ou seja, ou melhor, para corrigir, ela deu entrada no pedido de aposentadoria no dia 11 de janeiro e ainda continua sendo analisada. Ela pergunta se vai demorar muito essa resposta. Luzenô, a informação que a gente tem é que no Ceará hoje em dia estão sendo analisados os processos referente a novembro do ano passado. Então pode ser que demore mais um pouquinho mesmo, porque o INSS alterou o sistema de análise e concessão do sistema físico para um sistema digital, e esse sistema digital ainda tem necessidade de aparar algumas arestas para que ele fique redondo e a análise seja mais rápida. Dona Raimunda Fernandes, eu sempre trabalhei em casa de família, eu tenho 61 anos de idade, gostaria de saber se tenho direito a algum benefício. Perfeitamente, dona Raimunda, se a senhora tiver 15 anos de carteira assinada ou comprovar que trabalhou pelo 15 anos, que é o período mínimo de carência exigida para qualquer benefício de aposentadoria, aí a senhora vai ter direito sim à aposentadoria por idade, como a senhora já tem 61 anos de idade, já completou o tempo mínimo de idade que seria de 60 anos. A você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, você manda a sua mensagem, pode encaminhar o seu texto para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Quando você mandar a sua mensagem, você manda também diga onde, em que cidade você se encontra, para nós termos aqui, eu, o professor Tiago, a Lucínia e o professor Rafael, temos a ideia de onde estamos chegando e como estamos chegando. Muitas mensagens estão chegando pelas redes sociais. Mais uma pergunta da dona Maria Rodrigues de Assaré.
tem 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela deu entrada no pedido de aposentadoria. O benefício foi negado. E o que é que ela precisa fazer diante dessa situação? Dona Maria, você tem que analisar lá o motivo do indeferimento. Pode ser que esses 15 anos de contribuição que a senhora tenha não estejam contando todos lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informação Social, que é o extrato previdenciário da sua vida que o INSS tem lá. Aí, se não tiver tudo lá, a senhora vai ter que promover um acerto desse CNIS. Como é que você promove? Trazendo provas de que realmente a senhora trabalhou, que a empresa pode ter deixado de recolher algum período, mas a senhora sim trabalhou e a empresa deveria ter recolhido. Aí, promovendo esse acerto, comprovando esses 15 anos de contribuição, como a senhora já tem o mínimo de idade, que seria 60 anos, tem direito à aposentadoria. Professor Tiago, a dona Eva Nunes tem 8 anos que recolhe para o sindicato, trabalha de carteira assinada por 8 anos e diz que completa 55 anos de idade agora em julho. E ela quer saber se no mês do aniversário dela já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Dona Eva, olha só, existe um benefício para essa pessoa que não tem a carência toda no campo, nem a carência toda na cidade. É o benefício de aposentadoria por idade híbrida ou mista. Inclusive, existe uma ação civil pública de número 5038-261-15-2015-4047-100 que obriga o INSS a conceder administrativamente essa aposentadoria independente do último vínculo. O detalhe é que essa aposentadoria híbrida ou mista, ela só pode ser requerida com as idades normais da pessoa, ou seja, para a mulher 60 anos de idade e para o homem 65. Não tem direito à redução de 5 anos. Então, como a senhora só tem 55 anos de idade, não vai poder requerer agora, só vai poder requerer aos 60 anos de idade. Dona Antônia Luceni, a pergunta é a seguinte, Dona Antônia, a resposta vai ser boa para a senhora. Vamos lá, ela tem 59 anos de idade, professor Tiago, 15 anos de contribuição para a Previdência. Não estou mais contribuindo, diz a Dona Antônia. Ela pergunta se ao completar 60 anos de idade, pode se aposentar? A resposta é positiva, como nosso amigo Luzenor, o maior especialista em previdência do rádio do Brasil, já adiantou. Muito obrigado. Mas ainda também tem um detalhe técnico muito importante para ela saber, que é o seguinte, realmente a resposta é positiva que ela vai ter direito. Mas por que ela vai ter direito? Porque é exigido que o segurado, quando ele vai pedir o benefício, ele tenha qualidade de segurado na época do requerimento. Só que a lei acentua essa necessidade da qualidade justamente para quem vai pedir a aposentadoria por idade e já cumpriu a carência, que é o caso da dona Luceni. A dona Luceni já tem 15 anos, então como ela já completou a carência mínima, mesmo que ela não esteja mais trabalhando, ela já tem direito adquirido ao período de carência, bastando implementar o requisito etário, de idade, para poder se aposentar. Eu quero também uma resposta positiva, professor Tiago, para dona Alboniza Trigueiro de Umari. Aqui está escrito Alboniza, pode ser Albaniza, mas está na mensagem. Então vamos fazer o seguinte, ó, a pergunta dela é: tenho 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Sou professora de Umari. Já posso me aposentar? Dê uma boa notícia para o café da dona Alboniza, ou a Albaniza ficar mais doce nessa manhã em Umari. A dona Albaniza já pode terminar o café dela, correr lá no site meuinss.gov.br e agendar a aposentadoria dela. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é para quem tem 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Mas para quem exerceu o magistério, esse tempo é reduzido em 5 anos. Ou seja, homem se aposenta com 30 anos e mulher com 25 anos. Inclusive, como a senhora já passou dos 25 anos, já tem 30 anos, vai ter ainda a possibilidade de que o fator previdenciário melhore o seu benefício. Aqui você, ouvinte internauta que nos acompanha pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará, a partir da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará. Agora você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 989 40 2385 e você tem aqui no Jornal Alerta Geral a resposta dada com a verdadeira mais pura pelo professor Tiago e também pelo professor Rafael Castelo Branco. Mais uma dúvida, Marcelo Tonieto. Dei entrada na aposentadoria especial, pois trabalho na área de metalurgia. Em 2015, já completei meu tempo, mas ainda não me mandaram notícia. O que eu faço? Marcelo, realmente é muito estranho que haja todo esse lapso temporal, toda essa demora aí de 4 anos, né? Então, primeiro você vai ter que saber se o benefício foi deferido ou indeferido, tá bom? Para depois saber se indeferido foi, o porquê foi, para depois você entrar com recurso administrativo, entrar com medida judicial, mas primeiro você tem que ter cognição, conhecer, saber por que o seu benefício foi indeferido. Mesma pergunta é do Francisco Ferreira Lima, que
está completando quase 4 meses que deu entrada na aposentadoria e até agora nada. Pois é, Francisco, olha, a gente realmente está tendo uma migração da análise do INSS de uma análise física para uma análise digital e realmente tem demorado pouco. Até onde a gente sabe, apenas os benefícios de novembro de 2018 estão sendo analisados agora. Então pode ser que o senhor tenha que esperar mais um pouquinho aí. A dona Ana Lúcia Nascimento quer que você pegue a calculadora, professor Tiago, e apresente para ela a resposta sobre os cálculos que ela disse que tem 28 anos como agente de saúde e está com 53 anos de idade e pergunta se falta muito tempo para se aposentar. Dona Lúcia, veja bem, a aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, aquela que independe da idade, é para mulher que tem 30 anos de contribuição. Agora, há alguma possibilidade de que o agente de saúde prove que a atividade dele expunha ele a um agente nocivo, a um agente bacteriológico, biológico, químico, físico, enfim, ou associação desses agentes. Se for comprovado que a senhora trabalhou pelo menos 25 anos exposta a um desses agentes que a gente falou, agente nocivo, aí a senhora já poderia pedir a aposentadoria, inclusive ficaria dispensada ou isenta do fator previdenciário. Professor Tiago, em nome da dona Ana Lúcia, eu quero parabenizar todos os agentes de saúde do interior do Ceará e da Grande Fortaleza que fazem um belíssimo trabalho, entram em todas as áreas, com adversidades sociais, com lama na canela, com todas as dificuldades para acompanhar a saúde da população mais pobre que precisa de atendimento no Sistema Único de Saúde. A você, agente de saúde, os parabéns de todos nós que fazemos o Jornal Alerta Geral. Fátima Carvalho de Ipueiras, terra do nosso Adilson Pinho. Que bom ouvir essa rádio maravilhosa, parabéns aqui a de Ipueiras, bom dia. Ela apenas nos ligou para dar esses parabéns. Meuri Bantim, que quero o zap de vocês, não consegui anotar, pois é muito rápido, sou do Ceará. Qual é o WhatsApp? 085 9085 98940 2385. Está aí, dona Meuri, que a informação, a senhora pode escrever e mandar a mensagem pra gente, né? E também estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, também no Instagram, Ceará Agora. E ainda tem mais um caminho para os ouvintes e internautas nos acompanharem, professor Tiago. Tem sim, se tiver uma dúvida lá, basta você marcar sua dúvida em uma das mídias sociais com a hashtag Ceará Agora, que será respondida também. Mais uma pergunta, Irismar Félix. Meu esposo é agricultor, mas já trabalhou alguns meses como pedreiro. Quando ele completar 60 anos de idade, ele tem direito a se aposentar como agricultor? É o mesmo caso que a gente falou da nossa amiga lá acima, que é a aposentadoria híbrida ou mista. Quem tem 15 anos de carência na atividade urbana e na atividade rural vai ter direito sim a essa aposentadoria, no entanto não tem essa redução dos 5 anos na idade. Ou seja, o esposo dela só vai poder se aposentar quando completar 65 anos. Nonata Matos, a reforma da Previdência Social já foi aprovada? Para nós agricultores familiares, qual vai ser a idade para se aposentar? Vamos dar uma resposta para a dona Nonata e todos os agricultores se tranquilizaram, professor Tiago? Todos os nossos amigos agricultores, como a dona Nonata, os amigos da FETRA-S, da CONTAG, todos eles, por enquanto, podem ficar calmos, porque o relator da Previdência, da proposta de reforma da Previdência, ele retirou a agricultura como um ponto de alteração da legislação da Constituição Federal. Então, no momento, não foi aprovada ainda e, do jeito que está, não vai alterar as regras para a agricultura, para o agricultor. Acrescento mais, Nonata, pelo ritmo, nós só vamos ter essa reforma previdenciária aprovada em meados do segundo semestre. Olha lá, se não aparecer nenhum contratempo, pelo menos na Câmara Federal, a proposta é que o projeto chegue ao plenário até meados de julho. Depois vai para o Senado, um novo ciclo de debate. Ou seja, lá para setembro, outubro, novembro, dezembro, nós deveremos ter essa reforma previdenciária aprovada. Tenho 56 anos de idade e mais de 15 anos de contribuição como autônomo. Quanto tempo ainda falta para eu me aposentar, para eu contribuir? Eni Alves. Olha, você já tem 14 anos no município e 18 na... Eni Alves tem 15 anos de contribuição como autônomo e 56 anos de idade. Perfeito. A dona Eni vai ter que esperar, supondo que ela é mulher, né? 56 anos de idade, ela vai ter que esperar completar os 60, porque ela não tem tempo de contribuição mínimo, que seria de 30 anos. Ou, se for homem, seria de 35. Mas como não tem nenhum nem outro, só tem a carência de 15 anos, vai ter que esperar a idade mínima, que para mulher é 60 anos de idade e para homem 65. Professor Tiago, nós vamos
vamos fazer um rápido intervalo. Você, ouvinte, internauta que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, Instagram, pode mandar sua mensagem para 085 989 2385. E daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e também respostas às perguntas encaminhadas à nossa produção. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria nesta manhã maravilhosa, na companhia do professor Tiago Albuquerque, respondendo a você, ouvinte internauta, dúvidas na área da Previdência Social. Mais uma pergunta, Lourdes Bispo de Baixio. Tem 59 anos de idade, 25 anos de contribuição como professora do município de Baixio, no Ceará. Quando posso me aposentar? Pergunta da dona Lourdes. Dona Lourdes já pode fazer o requerimento para aposentadoria, pois o tempo de contribuição exigido para a mulher é de 30 anos, sendo que se ela exerceu atividade de magistério, esse período é reduzido em 5 anos. Só lembrando que a aposentadoria do professor é entendido como uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. O que é que isso impacta para os segurados, Luzenor? É que, na verdade, também vai ter o cálculo aí do fator previdenciário. E como ela só trabalhou durante 25 anos e só tem 59 anos de idade, esse fator previdenciário deverá impactar negativamente no valor do benefício dela. E lembrar também, professor Tiago, que os servidores estaduais e municipais foram excluídos da reforma previdenciária, desse projeto que está tramitando na Câmara Federal. Ninguém sabe se essa é uma boa proposta ou não, Luzenor, porque na verdade esse servidor que está trabalhando no município é um servidor que tem menos possibilidade ainda de antagonizar uma possível reforma, porque ele está mais próximo lá na administração. Considero, na minha opinião, que essa exclusão dos servidores municipais, principalmente, é ruim para você, trabalhador dos municípios, porque muitas vezes fica a depender do humor ou do mau humor do administrador, que faz o que bem entender com os recursos do Fundo de Previdência, principalmente quando se tem o Fundo de Previdência próprio, no caso de alguns municípios do Ceará. Entre as 184 cidades do Ceará, pelo menos 66 tem fundo de previdência próprio. Mais pergunta, Marineide Gonçalves de Farias Brito, fica também na região do Cariri. Tenho 55 anos de idade e trabalhei 14 anos no município de Farias Brito, mais 18 anos no município de Nova Olinda. Quero saber se eu for dar entrada no meu benefício, tenho certeza de que vai dar certo? Dona Marineide, pelo que a senhora está relatando aqui, sim, porque a senhora já tem 32 anos de contribuição e o mínimo seria 30 anos, a não ser que alguns desses vínculos não estejam constando lá no CNIS, mas a senhora depois, posteriormente, na hora do processo lá, pode fazer prova. Se tiver faltando algum tempo lá que o INSS não reconheça, a senhora pode pegar as portarias de nomeação, pode pegar a ficha financeira e provar para o INSS que houve essa relação de trabalho, e aí sim, comprovando esses 32 anos, não tem por que dar errado. Com o debate sobre a reforma previdenciária, muitos brasileiros, muitos cearenses estão na dúvida como serão as novas regras. Dizer que a reforma está em discussão e nós estamos aqui à sua disposição para tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. Pergunta da dona Antônia Oliveira de Quixadá. Ela tem 55 anos de idade, ou melhor, completa essa idade agora em julho e quer saber quando pode pedir a aposentadoria. Se a dona Antônia for segurada especial, ou seja, se ela for pescadora artesanal, agricultora, quilombola ou indígena, ela já pode dar entrada agora, porque a idade mínima para a mulher é 60 anos, mas esse segurado especial tem uma redução de 5 anos de idade, ou seja, a mulher pode se aposentar aos 55 anos. E Dona Lourdes Gomes de Fortaleza, que tem 57 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando é que ela pode pedir a aposentadoria, professor A dona Lourdes vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque ela não tem o tempo de contribuição mínima, que seria de 30 anos. Então ela vai ter que esperar a idade mínima de 60 anos de idade para poder pedir a aposentadoria. Pergunta da dona Iris Machado, que a resposta a ser dada pelo professor Tiago vai ser útil para muita gente. Ela diz que tem um filho especial que recebe o BPC e ela precisa cuidar do filho e pergunta se pode se aposentar. Ela tem 15 anos de contribuição para o INSS. A pergunta é bem interessante realmente, Luzenor. Por quê? Porque esse grupo familiar de uma pessoa que recebe o BPC, ela não pode ter uma renda igual ou superior a um quarto salário mínimo. Então, se ela estiver pagando como
contribuinte individual, como assegurada obrigatória, como trabalhadora, como empregada, ela vai ter que analisar se essa renda que ela está declarando para o INSS não bate, não supera esse valor de igual a 1/4 ou maior que o salário mínimo, tá bom? Agora, o que ela pode fazer que não dá problema nenhum? Ela continuar pagando o INSS dela, se ela não trabalhar em nenhum vínculo, pode trabalhar como pode contribuir como facultativa, porque essa contribuição facultativa, nos termos da portaria número 1 de 2017, ela não conta para a renda do grupo familiar, então não terá impacto no cálculo dessa renda de 1/4. Dona Fátima Rolim tem também dúvida bem parecida. Ela diz que tem um filho com deficiência mental e pergunta: isso pode afetar o benefício do meu filho? Por favor, me responda. A resposta vai agora, Dona Fátima. De forma nenhuma, Dona Fátima. Inclusive, essa deficiência mental intelectual grave, ela é uma das condições para a pessoa ter direito ao acesso ao benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. Dona Rufina Farias, a pergunta vai ser lida agora, a resposta não vai ser boa. Ela diz que vai completar 55 anos no próximo ano e quer saber se pode se aposentar. Nunca contribuiu para o INSS. Perfeitamente, Luzeno. Olha, Dona Rufina, realmente, se a senhora não contribuiu para o INSS, não tem como se aposentar. O subsistema da Previdência Social, ele é contributivo, ou seja, só tem direito a benefício quem recolheu, quem contribuiu. A senhora só teria direito à aposentadoria se fosse enquadrada como uma das modalidades de segurado especial, que é justamente o agricultor, o pescador artesanal, o quilombola ou o indígena. O Antônio Pierre diz que tem 30 anos de contribuição aos 55 anos de idade e quer saber quantos anos falta para ele se aposentar. Tá bem pertinho aí do seu Antônio Pierre. Tá faltando apenas 5 anos para ter direito à modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição integral, ou se o senhor quiser se aposentar proporcionalmente, teria que saber quanto tempo o senhor já tinha de trabalho no dia 16 de dezembro de 98, data da edição da emenda constitucional número 20, para poder saber o cálculo da regra de transição e do pedágio. Mas se quiser a modalidade de aposentadoria por tempo integral, aí vai ter que esperar mais 5 anos, com 35 anos se aposenta. Professor Tiago, eu ia estragar o café da manhã do seu Antônio Pierre, porque aqui me cabe questionar o Tiago, tirar todas as dúvidas suas, do você, ouvinte, internauta. No caso do seu Antônio Pierre, 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade, aí o professor Tiago diz, daqui a 2 anos, 3 anos, porque ele vai entrar em que regra aqui? 86, 96? Não. Ele tem 55 anos de idade. Pela idade, precisa chegar aos 65 anos de idade. E aos 35 anos de contribuição. Eu não entendi a sua resposta, professor Tiago. Vamos lá, então, mais uma vez. Olha, o nosso amigo, ele só tem 30 anos de contribuição. Ele não tem o tempo mínimo, que seria de 35 anos. Agora, o que é que poderia acontecer com ele para ele se aposentar antes dos 35 anos? Ele poderia se aposentar também na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que foi uma regra criada pela emenda constitucional número 20 do dia 16 de dezembro de 98. Ela permite que você se aposente com um período um pouquinho anterior aos 35 anos, mas o cálculo do benefício não será integral, será proporcional. Mas como é que a gente pode saber qual o período exato para ele se aposentar nessa modalidade proporcional? A gente teria que saber quanto tempo ele já tinha de trabalho no dia da edição da emenda constitucional número 20, ou seja, no dia da emenda constitucional, no dia 16 de dezembro de 98. Nós pegaríamos o tempo de contribuição que ele teria nessa data, subtrairíamos pelo tempo que faltava para ele se aposentar, acrescentaríamos um pedágio de 40% do que faltasse, e aí a gente poderia aposentá-lo antes dos 35 anos de contribuição, nessa modalidade proporcional. Eu vou continuar tirando o doce, o açúcar do café do seu Antônio. E se as regras da reforma previdenciária passarem pelo Congresso Nacional? O seu Antônio vai se enquadrar naquela regra de transição. Ele pode se enquadrar na regra de transição nova, mas também na antiga, Luzenor. O judiciário entende que você tem direito ao benefício no momento em que você preenche os requisitos. A nossa Constituição, ela prima pelo direito adquirido. Significa que mesmo sobrevindo as alterações da reforma da Previdência, se ele já tiver contribuído pelo tempo mínimo que é exigido, ou na regra atual de 35 anos, ou na regra de transição que ele começou a contribuir antes da emenda 20, ele vai ter direito adquirido da regra de transição, da regra atual e
pode também preencher o requisito para a regra nova. Aí vai caber a ele escolher qual o melhor cálculo para ele. Davi Marluce de Tianguá, tenho 55 anos de idade e 14 anos de contribuição. Se a reforma passar, com quantos anos eu vou poder me aposentar? Vai ter que demorar um pouquinho mais. A idade mínima para o homem será de 65 anos e para a mulher também vai majorar. Mas o Davi vai ter que esperar até os 65 anos de idade, que não é diferente do que hoje é previsto. O problema, Davi, é que hoje você poderia se aposentar se você tivesse 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Se a reforma realmente passar, aí não existirá mais essa possibilidade. Todo mundo só se aposentará com 65 anos de idade. Missilene Maciel. Um rapaz tem 33 anos de idade e tem problema mental. Faz 4 meses que a decisão do benefício está nas mãos do juiz. Você acha que vai dar certo? Missilene, pode ser que sim. Na verdade, vai ser aferido se essa deficiência traz ele impedimentos de longo prazo, que é o prazo mínimo que o judiciário e a lei dizem que é de 2 anos, e também se realmente é grave a tal ponto de impedir ele de prover o seu próprio sustento. Se a deficiência mental e intelectual for realmente grave, aí ele vai ter direito ao benefício sim. Marinete Barros está no município de Heriutaba, tem 57 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social e quer saber se um dia terá direito à aposentadoria. A dona Marinete só vai ter direito à aposentadoria se ela for um segurado especial, já que ela não contribuiu. Quem é segurado especial? O agricultor, o pescador artesanal, o indígena e o quilombola. Se a dona Marinete não é nenhuma dessas categorias, ela pode começar a contribuir para a Previdência. Só lembrando que ela tem que ter no mínimo 15 anos, que é a carência mínima exigida para o benefício. Como ela tem 57, ela precisaria contribuir até os 72 anos de idade para ter direito a um benefício previdenciário. Agora, aos 65 anos de idade, ela pode pedir um benefício assistencial, mesmo sem nunca ter contribuído. Só que ela vai ter que provar o quê? Além da idade mínima de 65 anos, vai ter que provar que a renda per capita, por cabeça, do grupo familiar dela é inferior a 1/4 salário mínimo. Ô, professor Tiago, no caso dessa pergunta da dona Marinete Barros, dizer também para os nossos ouvintes que não haverá alteração, pelo menos no contexto da reforma previdenciária, sobre as normas para a concessão do benefício previdenciário. Ou seja, o BPC vai continuar sendo dado às pessoas idosas com 65 anos de idade e também a quem tem deficiência e se enquadra nesse perfil de renda que você acaba de colocar, de expor, professor Tiago. Perfeitamente. No que está posto no relatório do deputado Samuel Moreira, realmente o BPC, o benefício assistencial, o benefício de prestação continuada, foi excluído da proposta de reforma. Só lembrando, Luzenor, que podem vir emendas aí, mas normalmente é seguido o relatório nesses termos aí. Professor Tiago, nós veiculamos uma pergunta de uma ouvinte sobre agente de saúde. Eu aproveitei para parabenizar o trabalho dos agentes de saúde e agora chega uma pergunta da dona Eva Lucena de Missão Velha, que diz o seguinte: fale um pouco sobre os agentes comunitários de saúde, sobre a aposentadoria e em especial da minha mãe, que tem 44 anos de idade e em novembro completa 25 anos de contribuição. Perfeitamente. Olha, como a gente falou, Eva, já no caso que o Luzenor já parabenizou os amigos lá, agente de saúde, que eu também aproveito para reverberar, para repetir, reiterar as palavras dele, parabenizar esses agentes de saúde que faziam um trabalho de realmente de garantir a saúde básica a essa população. Eles podem ter direito à aposentadoria especial quando completarem 25 anos de trabalho. Agora, o que é necessário? É necessário que o ente a qual ele está ligado, aquela prefeitura lá, ela emita um PPP, um perfil profissiográfico previdenciário, onde haja o apontamento de que ele está exposto a um agente nocivo, que pode ser um agente químico, físico, biológico, pode ser um agente bacteriológico, um protozoário, enfim, que prove que ele tem a exposição, e essa exposição, caso esse efeito deletério, esse desgaste na integridade física dele, e aí ela vai ter direito a essa aposentadoria com um tempo reduzido. Ao invés de 30 ou 35 anos, se mulher ou homem, vai ser com 25 anos, será uma aposentadoria especial, e também lembrando que a aposentadoria especial, ela está isenta da incidência do fator previdenciário. Neuma Vieira tem 55 anos de idade, 13 anos de contribuição, parou de recolher para o INSS. E aí, qual é o caminho para a dona Neuma Vieira? O caminho, dona Neuma, é a senhora retomar as contribuições a tempo que complete esses 15 anos, que é a carência mínima exigida para a aposentadoria. Aí, completando esses 15 anos, já tem direito a adquirir a carência, basta esperar o requisito de idade para poder se aposentar. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que é gerado pela FM 104.3 na Grande Fortaleza e retransmitido por outras 26 emissoras no interior do Ceará. Estamos também
também no Facebook, Instagram, Twitter, Ceará Agora. E ainda tem a hashtag Ceará Agora. E você pode mandar a sua pergunta, escreva o texto, diga em que cidade você se encontra para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. E a gente faz um novo intervalo e volta já já com o professor Tiago. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está de volta com as perguntas dos nossos ouvintes. A primeira mensagem desse novo bloco é da Francisca das Chagas. Ela diz o seguinte: parabéns pelo maravilhoso programa. Muito obrigado, dona Francisca. Ode Damasceno tem a seguinte pergunta: sou fã desse programa maravilhoso. Aí, a todos vocês, os nossos parabéns, os meus parabéns, por trazer tantas informações importantes. Sou aposentada, continuo na ativa e gostaria de saber se tenho direito à revisão da aposentadoria, pois me aposentei em 2012, aquela história da desaposentação. Perfeitamente, Luzenor. Ela poderia ter direito a uma revisão se houve algum erro na concessão. Agora, por estar continuando ainda, por continuar o trabalho, ela não tem direito a pedir a revisão, incluindo esses novos períodos de trabalho após a aposentadoria, que seria a técnica, o manejo da desaposentação, que até 2016 o judiciário vinha permitindo, mas o STF julgou improcedente a tese e disse que não é possível mais. Professor Tiago Albuquerque, uma dúvida da dona Zenaide Duarte, que anda angustiada com a situação. Ela primeiro diz: gosto muito deste programa, tire minhas dúvidas, quero uma informação. Eu tenho um filho com deficiência auditiva. Ele era aposentado por invalidez, mas foi chamado para a perícia. Mesmo levando os exames e laudos que comprovam a surdez total, o benefício foi suspenso, deixando de receber por 18 meses. Entrei na justiça. O que posso fazer para recuperar esse benefício? Dona Zenaide, a senhora pode levar as provas de que realmente ele ainda se enquadrava no critério de miserabilidade ou vulnerabilidade social, que é um critério de renda que a lei exige, e também pode levar essas provas de que realmente ele continuava com a deficiência. Se for comprovado que ele continuava encaixado tanto no critério de miserabilidade como no critério de deficiência, aí o judiciário normalmente manda pagar o benefício desde a cessação, que pode ter sido considerada indevida. Então vai ter direito todos atrasados e ainda provavelmente o restabelecimento do benefício. Francisca Bitu, ela tem a seguinte dúvida no contexto da discussão sobre a reforma previdenciária. Quem recebe duas pensões corre o risco de perder um benefício? Quem já recebe, dona Francisca, não perde o direito, porque a Constituição Federal, ela prima pelo direito adquirido. Como a senhora já tem a manutenção dessas pensões anterior à alteração que pode vir realmente a mudar essa regra e permitir a acumulação, ou não permitir mais a acumulação, como a senhora já está gozando dessas duas pensões, não deve ser atingida pela reforma, não. E para a dona Fátima Gomes, que tem 57 anos de contribuição, ou melhor, 57 anos de idade e 16 anos de contribuição, quanto tempo falta para se aposentar? Está faltando um pouquinho tempo, faltam apenas 3 anos para ela completar 60 anos de idade e poder requerer a aposentadoria por idade. Aí se enquadra naquela questão bem técnica que a gente falou, que normalmente para pedir o benefício tem que estar dentro da qualidade de segurado, mas no caso da aposentadoria por idade, quem já tem a carência mínima, que é os 15 anos, mesmo que não esteja trabalhando, não esteja na qualidade de segurado, tem direito à aposentadoria, bastando preencher a idade, o requisito mínimo da idade. E a reforma previdenciária não mexe com a dona Fátima Gomes, nem com os segurados que estão nesse perfil, 57 anos de idade e 16 anos de contribuição. Isso mesmo, Zenô, porque já cumpriram essa carência mínima aí também. Lúcia Rodrigues, trabalhei 20 anos na agricultura e agora tenho 10 anos de carteira assinada. O que pode acontecer comigo se chegar a nova reforma da Previdência Social? Dona Lúcia, o que pode acontecer é que você não vai ter mais direito à aposentadoria por tempo de contribuição, vai ter que ter uma idade mínima para se aposentar. É isso que está sendo proposto aí para o trabalhador urbano. O agricultor não, o agricultor por enquanto está fora da reforma. O Antônio Batista tem 26 anos de contribuição, 60 anos de idade, é agente comunitário de saúde, já está com tempo para pedir a aposentadoria? Nossos agentes comunitários de saúde, nossos amigos que estão se fazendo tão presentes hoje aqui, Luzenô, eles podem ter direito sim à aposentadoria, desde que comprovem que pelo menos durante 25 anos estiveram expostos a agentes nocivos, agentes químicos, biológicos ou físicos ou sua associação, ou seja, desde que a prefeitura emita lá um PPP provando que realmente você estava exposto a esse agente, vai ter direito à aposentadoria sim e sem a incidência do fator previdenciário. A dona Raimunda Moura tem 16 anos de
contribuição, tem uma deficiência e hoje está com 51 anos de idade. Ela pergunta quantos anos ainda faltam para a dona Raimunda se aposentar. Parece que a reforma previdenciária vai mexer com ela. Pode mexer sim, Luzenor. Realmente ela pode entrar aí nas regras de transição, porque ela não tem essa idade mínima aí, né, para poder já se aposentar. Agora, lembrando, dona Raimunda, que a gente tem uma lei complementar número 142 de 2013, que permite que o tempo que a senhora provar que tem a deficiência, ele também possa ser convertido para majorar, ou seja, para aumentar esse tempo de contribuição da senhora. E Inês Rogério está em Alto Santo, região Jaguaribana, 28 anos como funcionária pública e 51 anos de idade. E também já está contando o tempo para se aposentar, mas vai demorar um pouco, né, professor Tiago? Mas está bem pertinho, né, Luzenor? Ela já está aí quase completando os 30 anos. Quando ela completar os 30 anos de idade, se a reforma não passar, ela vai ter direito a se aposentar independentemente da idade. Se a reforma passar, a gente vai ver que ela vai se encaixar em uma das regras de transição. Agora, para a dona Zuleide Viana, o professor Tiago vai dar uma boa resposta, porque ela tem 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, além de ser uma microempresária. Já tem direito à aposentadoria? A dona Zuleide já pode correr agora para o computador e acessar o site meuinss.gov.br, dar entrada no pedido de aposentadoria dela, porque ela já completou todos os requisitos. Requisito de carência mínima de 15 anos e requisito etário de 60 anos de idade para a mulher. A Regiane Rodrigues, ela não fala na idade, mas diz que tem 17 anos trabalhando em condições insalubres e mais 3 anos como trabalhadora comum. Quantos anos ela ainda precisa contribuir para se aposentar? Dona Regiane, vou fazer logo um apontamento que o meu amigo Luzenor gosta também de orientar e fazer, que é o seguinte: a Previdência Social, ela é um sistema contributivo. Significa que quando a senhora trabalha, a senhora tem que contribuir, independentemente de querer se aposentar ou não. O sistema, ele é obrigatório. Para quê? Para que a gente possa viabilizar o financiamento e o pagamento dos benefícios. Então, se a senhora estiver exercendo uma atividade remunerada, a senhora vai ter que contribuir, independente do tempo mínimo. Agora, se a senhora não está exercendo qualquer atividade remunerada, a senhora já tem a carência mínima, que é 15 anos. Basta esperar agora a idade de 60 anos para poder se aposentar. Mas aí, professor Tiago, a Rejane diz o seguinte: são 17 anos de contribuição na condição de trabalho insalubre, mais 3 anos de trabalho comum. Nesse caso, ela precisa ter que idade, quanto tempo de contribuição, diante desse relato sobre a insalubridade? Luzenor, essa insalubridade, se for a regra geral, porque a gente só tem 3 agentes nocivos que causam uma aposentadoria de 15 a 20 anos, que é quem trabalha, o mineiro em frente de produção, o mineiro que não está em frente de produção e a pessoa que trabalha com asbesto, com amianto. Tirando essas 3 pessoas, todo mundo que trabalha exposto a um agente nocivo, normalmente com a insalubridade, ele só tem direito com 25 anos. Então, para quem tem direito quem já tem 17 anos com agente insalubre, não completou os 25 anos ainda, então só teria direito a converter esse tempo especial para comum. Então daria mais ou menos uns 23 anos de tempo comum para ela. Não teria ainda o tempo mínimo de 30 anos. 23 anos somado aos 3 anos daria 26. Então ela não teria o tempo de contribuição mínimo ainda. Portanto, ela teria que completar ainda os 30 anos de contribuição para se aposentar independente da idade, ou esperar completar 60 anos de idade para poder se aposentar por idade. O Francisco Gonçalves da Silva Neto, ele está a caminho dos 60 anos de idade, tem 17 anos de contribuição para o INSS e diz que já trabalhou na agricultura. Nessas condições, ele pode se aposentar como trabalhador rural? Seu Francisco, a lei exige que para o trabalhador rural, esse exercício da atividade tem que ser comprovado no período anterior ao requerimento do benefício. Ou a jurisprudência diz anterior ao implemento do requisito etário, tá bom? Então, se o senhor está muito afastado da agricultura há muito tempo, o senhor não teria direito a se aposentar com 65 anos de idade, com 60 anos de idade, que é a redução que o agricultor tem direito. Então, com 60 anos você não teria, né? Só se você provasse que realmente está na atividade rural e está requerendo agora a aposentadoria com a imediata anterior exercício da atividade rural. Se não for esse o seu caso, só vai ter direito a se aposentar com 65 anos de idade, que é o período de idade do trabalhador urbano. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Twitter do Ceará Agora, aparece aqui na sua tela do computador, do seu celular, o número do nosso WhatsApp, 085 98940 2385. Mande a sua pergunta porque você vai receber a resposta. Seja uma resposta boa ou ruim, mas acima de tudo verdadeira. Esse é o compromisso do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Pergunta que chega pelo nosso WhatsApp. Maria Gil de Assaré:
Tenho um benefício do INSS desde 2010. Fiz uma perícia médica em setembro de 2018 e o perito disse para eu fazer um tratamento no CAPS por 2 anos. Se chegar a data, eu não recebo mais? Dona Maria Gil, se a senhora continuar ainda com a deficiência ou com a incapacidade, a senhora vai permanecer com direito ao benefício sim. Então não tem problema, faça o tratamento para melhorar a sua condição de saúde, mas se permanecer ainda a incapacidade, a deficiência, vai ter ainda direito ao benefício sim. Professor Tiago, a dona Rita Bruno diz que é pensionista na área agrícola. Gostaria de saber se tem direito a se aposentar quando chegar aos 55 anos de idade, ou precisa pagar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Dona Rita, o sindicato faz um trabalho muito importante na defesa dos seus direitos, não só para reconhecer o período de atividade rural, mas para negociações coletivas, mas ele não é o único meio de prova de que a senhora trabalhou na atividade rural. Então, mesmo que a senhora não pague o sindicato, mas tem outras provas, a senhora ainda pode sim conseguir a aposentadoria por idade. E não tem vedação, a senhora pode receber a pensão acumulada com a aposentadoria, pelo menos até agora, até que a PEC venha alterar isso aí. Professor Tiago, tem uma pergunta bem interessante da dona Maria do Socorro de Viçosa do Ceará, na agradável região da Ibiapaba. Ela mora no interior de Viçosa do Ceará e diz que se aposentou na área rural com 55 anos de idade, recebe o benefício dela direitinho e pergunta se tem risco de ser chamada para uma nova perícia. Dona Maria Viçosa, aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Beto Fernandes, lá presidente da UAB da região da Serra da Ibiapaba. Veja bem, esse pente fino está sendo realizado agora para as pessoas que recebiam benefício por incapacidade, que não é o caso da senhora, tá bom? Só vai poder passar por um pente fino, por uma revisão do seu benefício, no caso de ser aposentadoria por idade, se for localizada alguma fraude. Se não, se foi tudo bonitinho, se a senhora realmente trabalhou na atividade rural, a documentação estava toda ok, não tem por que o benefício ser cessado. Do distrito de Taperoaba, em Sobral, a dona Esté diz que é aposentada e gostaria de saber se pode deixar o benefício para alguém que tem invalidez ou passa para alguma outro beneficiário da família. A dona Esté de Taperoaba, perto da minha cidade natal de Sobral, mas ela está com o código 21, que interessante aí, viu, dona Esté? Realmente a senhora não pode passar para ninguém. A aposentadoria, ela vira pensão por morte se você tem algum dependente. Ou seja, se a senhora tem um marido, um cônjuge, um companheiro, se a senhora tem algum filho de até 21 anos de idade, ou até algum irmão de até 21 anos de idade, ou algum pai também. Se não for um desses casos, um dos dependentes que está no artigo 16 da Lei 8.213, então não pode transferir essa aposentadoria para ninguém se vir o óbito da senhora. Maria Evodir de Amontada. Ela diz que trabalhou 8 anos com carteira assinada em Fortaleza e há 8 anos mora no interior de Amontada. Em julho, agora completa 55 anos de idade. Qual o caminho da aposentadoria para dona Maria Evodir? Dona Maria, quem completa a carência, que é os 15 anos mínimo de trabalho com atividade rural e urbana, só tem direito à aposentadoria híbrida ou mista, que está lá no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213. No entanto, para ter direito a essa contagem de tempo rural e urbano na carência, só vai poder se aposentar com as idades tradicionais de aposentadoria por idade, ou seja, para homem 65 anos, para mulher 60 anos de idade. Não tem direito à redução dos 5 anos que o agricultor normalmente tem. Mais uma pergunta agora do Aquino, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Gostaria de saber quais alterações o BPC, Benefício de Prestação Continuada, vai sofrer dentro do debate da reforma previdenciária. Aqui no nosso amigo de Horizonte, aproveito para mandar um abraço para a doutora Natália Ramos, advogada aí da região. Olha só, não vai sofrer nenhum. O Luzenor já adiantou aqui que o relator da PEC número 6 de 2019, o deputado Samuel Moreira, decidiu retirar os agricultores e os beneficiários do benefício de prestação continuada do BPC desse relatório dele aí. Então, por enquanto, não há previsão de qualquer alteração. A Aclícia está na zona rural de Pentecoste, está nos acompanhando pela FM Caxitoré. Ela faz uma pergunta que foge, dona Aclícia, à área da Previdência Social, mas o professor Tiago vai deixar essa resposta aqui e nós vamos veicular ao longo da semana. A senhora vai receber essa resposta sobre a sua insatisfação com a Enel, que é a prestadora de serviço na área elétrica do estado do Ceará, que é uma insatisfação, dona Aclícia, que atinge milhares e milhares de cearenses. Wilson de Choró,
Sou contratado da prefeitura e gostaria de saber com quantos anos eu tenho que me afastar da prefeitura para conseguir a aposentadoria como agricultor. Aqui é complicado, viu, Wilson? Wilson, olha só, se você é realmente um trabalhador urbano, de carteira assinada, trabalha para a prefeitura, então você não se enquadra como segurado especial, como agricultor, você realmente é um trabalhador segurado empregado, né? Para ter direito, se fosse o caso, se realmente o senhor se desligasse da prefeitura, o senhor teria que comprovar que no período anterior à prefeitura e posterior à prefeitura, teria 15 anos como agricultor e teria que requerer o benefício num período imediatamente anterior ao trabalho como agricultor, mas só realmente se esse for o caso. Eu vou tomar um gole de água com o professor Tiago e você fica nos aguardando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Prepara a sua pergunta. Você pode nos mandar a mensagem para o 085 98940 2385 e a sua resposta vai chegar como sem falta, seja pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, ou pela FM 104.3 na Grande Fortaleza, ou pelas redes sociais, você internauta que nos acompanha pela internet. Já já a gente volta. Voltamos com o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. No rádio e na internet com imagem. Você pode nos acompanhar com a imagem diretamente gerada dos estúdios do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos falando para as emissoras que nos retransmitem a partir da Grande Fortaleza FM 104.3 e para o mundo, professor Tiago, pela internet. Que maravilha! Isabela Silva de Russas. Minha filha tem 26 anos e está desempregada. Quanto devo pagar o INSS para ter direito quando chegar a 60 anos de idade para me aposentar? Dona Isabela, para ter direito à aposentadoria por idade, aos 60 anos, ela tem que cumprir pelo menos a carência de 15 anos de trabalho. Então, se ela já tiver 5 anos de trabalho, vai ter que completar mais 10 anos. Se ela tiver só 2, tem que completar mais 13. Então, contanto que ela complete 15 anos de carência mínima, ela tem direito de se aposentar aos 60 anos de idade. Mas quero fazer logo um alerta, uma orientação aqui, é que Previdência Social não serve só para cobrir a aposentadoria. Ela serve para cobrir uma série de contingências sociais que pode acontecer ao longo da vida. Vai que sua filha, por exemplo, engravide, vai que sua filha tenha uma doença. Se ela não estiver protegida pela Previdência, ela não vai ter acesso a esses benefícios de auxílio-doença, salário maternidade e os outros que a Previdência também cobre. Um ouvinte ou uma ouvinte que mora em Piqué Carneiro e que não quis se identificar tem a seguinte pergunta. Meu pai encaminhou o pedido de aposentadoria por idade no dia 11 de março deste ano. Falaram que era um período de 45 dias para analisar. Até agora não foi aprovado. Por que tanta demora? É verdade, esse é o prazo que a lei estabelece de 45 dias após a entrega da documentação para sair o primeiro pagamento. Está lá no artigo 41A, parágrafo 5º da Lei 8.213. No entanto, como a gente vem alertado já aos amigos aqui, o INSS alterou o processo de análise e concessão de benefício de um meio físico para um meio digital. E está levando um pouco de tempo ainda para poder aparar essas arestas e poder conceder com mais rapidez. Então, realmente, talvez, até que seja afinado tudo isso aí, leve um pouquinho mais de tempo para análise. Pedro Araruna, de Guarulhos. Isso mesmo, Guarulhos, São Paulo. Sou de São Paulo e estou ouvindo pelo aplicativo. Completo 55 anos em dezembro e 35 anos de contribuição. Começou cedo, viu? 35 anos de contribuição em março de 2020. A reforma previdenciária vai me prejudicar ou vai ter alguma transição? Obrigado pela atenção, obrigado você, Pedro Araruna, que nos prestigia nas redes sociais do Ceará agora. Grande Pedro, toda semana eu tô por aí desembarcando em Guarulhos para chegar a São Paulo. Grande abraço para os amigos de Guarulhos, inclusive a doutora Tatiana Fiore. Pedro, sim, você vai entrar numa regra de transição se a reforma passar, porque não vai extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Só vai haver a modalidade de aposentadoria por idade. Então você não teria direito a se aposentar, já que você só vai completar esse período até 2020 e até lá a reforma já deve ter passado, inclusive nesse ponto onde vai exigir a idade mínima. Aqui é um caso de punição para o segurado, porque ele tem 55 anos de idade, já tem 35 anos de contribuição, ou seja, pela idade, está há 10 anos de se aposentar. Se continuar contribuindo, vai bater um recorde, 45 anos de contribuição. E nesse caso, o Pedro vai ter que pagar um pedágio para se aposentar. Ainda vai ter que Aqui pagar. É uma regra injusta, né, professor? No mínimo injusta, realmente é a frase no mínimo que a gente pode dizer.
Cleide Catunda, sou professor, estou com 26 anos de contribuição e 55 anos de idade. Já está aqui, ó, na expectativa, quer dar entrada na aposentadoria. A notícia é boa para ela? É quase. Ela vai ter que esperar só um pouquinho mais para completar os 30 anos de contribuição e poder se aposentar. Se sobreviver... perdão, desculpa, a Cleide é professora. A notícia é positiva, sim, Luzenor. A nossa amiga Cleide, lá de Catunda, ela já tem direito à aposentadoria, pois o tempo de contribuição de 30 anos da mulher é reduzido em 5 para aquela que exerceu a atividade de magistério. Ou seja, de 30 passa para 25. Como a senhora já tem 26 anos, já pode dar entrada no benefício lá no INSS. Dona Maria de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. O marido tem 50 anos de idade, é um menino. Trabalha desde os 18 anos, ou seja, se tiver de contribuição, só aí são 32 anos de recolhimento para a Previdência Social. E continua trabalhando até hoje. Como faço para saber quantos anos faltam para o meu marido se aposentar? Dona Maria, a senhora pode abrir lá no site do INSS, meuinss.gov.br, uma senha para a senhora, um CAD senha, que essa senha vai servir para a senhora ter acesso ao extrato previdenciário do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, e aí a senhora vai ver quanto tempo está lá constando. Se tiver alguma discrepância, alguma alteração, alguma omissão, alguma falta de algum período, pode pedir o acerto desse CNIS, desse vínculo, e aí, com base nesse CNIS, a senhora vê quanto tempo ele já tem, quanto tempo está faltando para ele se aposentar. Dúvida do Francisco de Guaraciaba do Norte. Eu queria saber por que a minha mãe deu entrada na aposentadoria rural, só que o benefício veio negado. Ela botou na justiça. Mês passado houve uma audiência e no final dessa audiência o juiz falou que ela procurasse o advogado e também falou que cabe recurso. E o advogado disse que não perdeu o caso, mas até agora nada. O que está acontecendo? Foi ganho ou não essa causa? Me dê uma explicação. Pergunta do Francisco, que está angustiado sobre o benefício da mãe. A angústia é perfeitamente compreensível. No entanto, Francisco, a gente não tem informações do processo para poder dizer o que realmente aconteceu. A gente precisaria ver os autos para saber se realmente foi procedente, improcedente, se foi interposto recurso ou não. Mas a gente orienta, né, que você procure advogado, já que você teve essa confiança inicial nele. Procure-o, converse com ele para saber o que realmente aconteceu. E se tiver alguma dúvida ainda, alguma coisa que está nebulosa ainda, que você realmente gostaria de sanar com outra pessoa, você pode procurar lá a vara onde tramitou o processo da sua mãe para saber com a secretaria da vara o que aconteceu. A dona Maria Iris da Silva Prudêncio de Madalena, no interior do estado, tem 65 anos de idade e já recebe pensão por morte. E ela tem uma dúvida, quer saber se tem direito a aposentar. Se aposentar, ela disse que é dona de casa. Dona Maria, se tiver contribuído como dona de casa, como segurada facultativa pelo período mínimo de 15 anos, aí já poderia sim se aposentar desde os 60 anos de idade. Agora, se nunca tiver contribuído e se não for segurado especial, ou seja, agricultora, indígena, quilombola ou pescadora, realmente não tem direito à aposentadoria nesse momento. Valderina Ferreira de Santa Quitéria. Ela diz que tem uma perícia marcada em agosto e tem problema de coluna e depressão também. E ela pergunta se pode levar todos os atestados, documentos, citação dos medicamentos que usa. Leve tudo, porque justamente você tem que ajudar o perito médico a formar convicção, a ter certeza de que a doença que a senhora tem torna a senhora incapaz para trabalhar. O que gera o benefício por incapacidade não é a doença, mas é a doença incapacitante. Então leve tudo que você tiver que comprove essas doenças que a incapacitam, que será positivo para a senhora. O Antônio do município de Russas anda inquieto. Ele quer saber por que tanta demora para ser chamado para uma audiência na comarca de Russas. Antônio, o volume realmente do processo é muito grande. Em uma vara do Juizado Especial Federal, esse volume pode chegar de 400 a 700 processos por mês para que um juiz aprecie, para que ele julgue. Então o volume pode ser que o seu processo demore aí uns 6 meses, 8 meses para ser julgado. Dona Maria Zélia, em Calcaia, diz que tem 63 anos de idade e apenas 5 anos de contribuição. Qual a situação dela a caminho da aposentadoria? A dona Maria Zélia ainda não pode se aposentar, teria que cumprir a idade mínima a carência mínima de 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Como ela já tem 63 anos de idade, ela já tem a idade mínima, agora precisaria completar realmente o requisito carência. Mas tem outra alternativa para a dona Maria Zélia, professor Tiago, em caso de não querer esperar pelo benefício da Previdência Social, pela aposentadoria. O que ela poderia fazer, Luzenor, realmente aos 65
65 anos de idade, ela pediu um benefício de prestação continuada, um BPC-LOAS. Mas para esse benefício ela tem que ter a idade mínima, que ela teria aos 65 anos de idade, e além disso ela vai ter que preencher um requisito de renda. Ela vai ter que comprovar que a renda do grupo familiar dela, ou seja, dela e de quem vive com ela, aquele núcleo familiar dela, não é igual ou superior a um quarto de salário mínimo. Preenchendo o requisito etário de 65 anos e o requisito de renda, ela tem acesso ao benefício assistencial. Essa situação da dona Maria Zélia de Calcaia, professor Tiago, me chama a atenção pelo fato dela estar hoje com 63 anos de idade e ter começado a contribuir muito tarde. Então, é aconselhável para você, ouvinte, internauta, trabalhador, trabalhadora, que não esteja com a relação segura como contribuinte da Previdência Social, que você cuide, tenha zelo para, no futuro, você ter a aposentadoria, ou mesmo ao longo da vida, tendo a carteira assinada ou sendo segurado da Previdência Social, estar na condição de receber um benefício em caso de acidente, como auxílio acidente ou uma aposentadoria por invalidez. Perfeitamente, Luzeno. É bom ficar realmente atento a isso para que você possa estar contribuindo sempre, porque a contribuição ela não garante sua aposentadoria, mas todos esses eventos aí que podem acontecer, acidente, invalidez, doença, morte, maternidade, então a Previdência ele é um seguro e vai segurar você durante toda a sua vida, não só quando você precisar se aposentar. O Moésio Souza de Eusébio diz que tem catarata e sofre e é prejudicado nas seleções de emprego que vai participar. Ele quer saber se tem direito nessa condição a algum benefício. Moésio, se você provar realmente que essa doença, essa deficiência que você tem, o incapacita ou então inviabiliza o seu acesso ao mercado de trabalho, o senhor tanto pode ter direito a um benefício assistencial, se não tiver vínculo com a Previdência, como também pode ter direito a um benefício por incapacidade previdenciário. Vai depender de como o senhor contribuiu a sua vida toda. Uma dúvida da dona Lucivânia de Granja. Ela diz que o esposo recebe o benefício do BPC e quer saber se ele é aposentado ou não, porque nunca foi chamado para renovar esse benefício. Ele tem uma cirurgia grande na barriga, ele nunca contribuiu. Tem perigo de perder o benefício? Dona Lucivânia de Granja, terra do meu amigo Dr. Rafael Ponte, ele não está aposentado porque o benefício de prestação continuada, o BPC, é um benefício assistencial e é um benefício, como ele é assistencial, ele é um tanto precário, ele pode ser convocado a cada 2 anos para poder ser revisto se ainda persiste a deficiência e o critério de renda, mas aposentado realmente no momento ele não está. Essa cirurgia que ele tem, ela ajuda a formar a convicção realmente que ele não pode trabalhar. Ele tem perigo de perder? Sim. Como o benefício deve ser revisto a cada 2 anos, se ele comprovar que não tem mais a deficiência e não tem mais, se encaixa no critério de renda, o benefício pode sim ser suspenso ou até cessado. Professor Tiago, tire ou diminua a angústia da dona Zuleide Miranda de Crateús. Ela tem 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. É servidora pública do município. Se a reforma sair, pergunta a dona Zuleide, ela pode ser afetada? Quanto tempo falta para a dona Zuleide se aposentar? Dona Zuleide, nas regras atuais a senhora já tem direito adquirido, porque a senhora já tem um tempo de contribuição de 30 anos, que é o período exigido para a mulher. E o judiciário e a legislação brasileiras, ela primam pelo direito adquirido. Significa que mesmo sobrevindo a reforma, como a senhora já preencheu todos os requisitos agora, esse seu direito está resguardado e a senhora não será afetada pela reforma da Previdência. Dona LN de Novo Oriente diz que deu entrada no salário maternidade rural. Tem todos os documentos comprovando a atividade rural desde o ano de 2000 e já tirou outros 3 benefícios. Agora faz 4 meses e nada de resposta. Tem um tempo estimado de 45 dias que eles dão. Ao passado o prazo de 45 dias, o que é que ela pode fazer, professor Tiago? Dona Eliane, não é que a senhora deva, mas a senhora pode, já está autorizada após 45 dias a entrar com ação judicial, porque o judiciário entende que, como a lei diz que o primeiro pagamento deve ser após 45 dias da entrega da documentação, se o INSS não paga em 45 dias, está dizendo aí que há alguma resistência à sua pretensão. Então, ultrapassados 45 dias, a senhora tem autorização para entrar com ação judicial pedindo a concessão desse benefício. Professor Tiago, dona Lucimar em Maracanaú diz que está completando 60 anos de idade, tem 24 anos de contribuição e gostaria de saber
qual é a documentação que precisa apresentar para pedir a aposentadoria. Ela diz que encontra dificuldades para falar pelo 135, é muita burocracia. Luzenor, realmente o número 135 tem um grande volume. O que a gente sugere, dona Lucimar, é que, como não depende de atendimento, acesse o site meuinss.gov.br, conheça lá, aperte lá na aposentadoria por idade e lá vai trazer quais são as documentação necessária, né? Que ele vai dizer que isso é aquela documentação básica, né? Comprovante de endereço, comprovante de identidade, carteira de trabalho, esse e outros vínculos que você possa ter também. Nós estamos encerrando neste momento a edição deste sábado do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você que não se sentiu contemplado ou contemplada com a resposta aqui dadas pelo professor Tiago Albuquerque, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook Ceará Agora, que tem muita informação, muita resposta para você que tem dúvida na área da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, nosso muito obrigado, um bom dia, um grande abraço, um bom final de semana. Bom dia, Luzenor.